Ótimo. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, ó, o albinismo. Então, a característica de interesse aqui é o quê? O albinismo. É uma anomalia de caráter o quê? Recessivo. Tá certo? Então, a característica de interesse, pessoal, é o albinismo. Né? Vou colocar aqui. Albinismo. E ela é de caráter o quê? Recessivo. Vou só abreviar, tá certo? Que se caracteriza pela ausência de quê? De melanina na pele. Então, vamos lá. Um casal de genótipo heterozigoto, tá certo? Que possui pais albinos, quer saber a probabilidade de um filho nascer, né? Um filho nascer com albinismo, ou, ó, lembra da nossa regrinha, ou ser portador da anomalia. Né? Então, a questão quer saber o quê? A probabilidade dessa criança nascer com albinismo, né? Sem a melanina na pele, ou ele ser portador da característica. Então, vamos lá. Se o albinismo é uma característica humana de caráter recessivo, pessoal, então os alelos, né, eu vou dar o genótipo. O indivíduo vai ser azinho, né? Então, vamos lá. Eu gosto de questões assim, da gente montar o heredograma, porque facilita muito de você colocar as informações e você corre menos risco de errar, tá certo? De perder a questão. Então, vamos lá. Tem um casal, né? Então, o homem a gente representa com quadradão, né? E ele é casado com a mulher que a gente representa com um círculo, tá certo? Tá dizendo que esse casal, ele é o quê? Heterozigoto por albinismo. Então, eles têm o quê? Um alelo dominante e um alelo recessivo. A mulher tem um alelo dominante e um alelo recessivo. Tá certo? Sendo que os pais desse casal, eles eram albinos, né? Os pais, eu acredito aqui, a questão deixa especificada, é o homem, né? Ou seja, uma mulher casou com um homem albino. Por isso que eles são o quê? Normais portadores, tá certo? A questão, ela já justifica porque eles são portadores, tá certo? Então, a questão quer saber a probabilidade deles ter uma criança, né? Que seja albina ou portadora, tá certo? Então, a gente tem que fazer o quê? 2 cruzamentos. Um para a probabilidade dela nascer albina e outro para ela nascer simplesmente portadora. Então, vamos lá. Né? Se eu fizer o cruzamento aqui, eu vou fazer aqui no lado, né? Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Então, a probabilidade dessa criança nascer albina vai ser de quê? Vamos lá. Ó. Azão, azão. Azão, azinho. Azinho, azão, né? E azinho, azinho. Então, a probabilidade dela nascer albina, pessoal, é de quê? De 1/4. Né? 1/4. Aí, como temos o ou aqui, lembrando que é a regrinha do mais. Então, mais a probabilidade dela nascer o quê? Portadora. Se essa criança não for albina, ela pode ser portadora. Então, a probabilidade dela ser portadora é de quanto, pessoal? De 2/4, né? Aqui, ó. Né? 2/4, né? Então, 2/4. Somando, né? A gente tem o quê? Pronto. Então, 1 mais 2 dá 3 sobre, no caso, como adição, pessoal, de frações com denominadores iguais, a gente o quê? Repete, não é isso? Então, 3/4. Então, a alternativa correta é o quê? A letra D. Então, a probabilidade desse casal vir a ter uma criança, pessoal, albina ou portadora do alelo que caracteriza o albinismo é de 3/4. Vamos lá para a questão 2. Essa questão 2 também valia o quê? 1 ponto. Né? Então, ela diz assim, ó.
Um casal sempre sonhou em ter 2 filhos, né? Então, vamos destacar o que é de interesse, né? 2 filhos, uma menina e um menino. De acordo com a genética, qual é a probabilidade de o primeiro filho desse casal ser uma menina e, ó, a regrinha aqui, ó, então é vezes. E o segundo ser um menino. Então, para o primeiro filho do casal ser o quê? Menina, né? A gente vai fazer o quê? O cruzamento das possibilidades, né? Então, ó, o homem é XY, né? E a mulher é o quê? XX. Não é isso? Então, vamos cruzar aqui, ó. XX, né? Ó. XX, XX, YX, ou XY, né? YX, ou XY. Então, a probabilidade, pessoal, do primeiro ser uma menina é o quê? De 2, né? Esses dois aqui, ó, 2 de 4, né? Ó, que a gente leva em consideração as 4 possibilidades. Simplificando por 2, eu vou ter o quê? 1 meio. Né? Então, a probabilidade do primeiro casal ser uma menina é de 1 meio. 30%. Né? Para ser menino, pessoal, observem aqui, ó, já está o cruzamento feio. Aqui é para ser menina. Então, eu vou colocar o símbolozinho aqui, fica melhor. Para ser menina. Para ser menino, vai ser o quê? 2, ó. De 4 também. Né? Se eu simplificar por 2, eu vou ter 1 meio, não é verdade? Então, 1 meio vezes o meio vai dar o quê? Vai dar 1, que é 1 vezes 1, e 2 vezes 2, 4. Então, vai ser 1 quarto. Alternativa correta, o que? Letra C. Confere? Então, vamos lá. Terceira questão. Vale um ponto também, né? Ó, suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde Czão, ó, seja dominante para olho escuro. Então, vou colocar aqui, ó. Quem tem Czão, independente de ser homossexual, suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes, onde Czão, ó, seja dominante para olho escuro. Então, vou colocar aqui, ó. Quem tem Czão, independente de ser homozigoto ou heterozigoto, tem olho o quê? Escuro. Né? É sempre bom você ir extraindo as informações que você vai utilizar, tá certo? Para resolver qualquer questão de genética. Sempre é importante você dar ênfase às informações. E Czinho, pessoal, recessivo para olho claro. Então, quem tem olho claro, ele é homozigoto recessivo. Então, obrigatoriamente, ele é Czinho, Czinho, e tem olho claro. Tá certo? Então, essas são as informações com relação ao fenótipo e genótipo dos indivíduos. Então, vamos lá. Um homem que possui olhos escuros, né? Então, tem um homem, tá certo? Vou representar pelo cubo, pelo quadrado, aliás, né? Tá dizendo que ele tem olho escuro. Então, obrigatoriamente, ele tem um Czão, tá certo? Tá dizendo que a mãe dele tem olho claro, né? Então, vou subir aqui, né? Vou colocar o casal aqui, vou colocar a mãe dele aqui. Então, obrigatoriamente, a mãe dele é Czinho, Czinho. E o pai, pessoal, obrigatoriamente, ele tem um Czão, porque o filho nasceu o quê? Com olho escuro. Né? O pai dele casou com uma mulher de olhos claros, mas a gente não pode determinar se o pai dele é homozigoto ou heterozigoto. Né? Então, obrigatoriamente, a gente pode determinar se este homem ele vai ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Obrigatoriamente, ele é o quê? Heterozigoto. Então, ele vai ser Czão, Czinho. O Czão ele herdou do pai e o Czinho ele herdou da mãe. Lembrando que é sempre 50%, né, que você herda dos seus progenitores. 50% dos alelos do pai e 50% dos alelos da mãe. Ok? Tá dizendo que este homem aqui, ó, casou-se com uma mulher de olhos
claros, né? Então, esse homem casou-se com a mulher de olhos claros. Então, ela é Czinho, Czinho, né? Cujo pai possui olhos escuros. Está dizendo que o pai dela, né? Puxar aqui mais um tracinho. Está dizendo que o pai dela tem olhos escuros. Então, obrigatoriamente, ele vai ser Czão alguma coisa, né? Pode ser que ele seja Czão Czinho e pode ser que ele seja Czão Czão. Mas como ela tem olhos claros, obrigatoriamente este homem, ele vai ser o quê? Czão Czinho. E de onde ela herdou o outro Czinho? Com certeza da mãe, né? Agora, a mãe a gente não pode determinar se ela é recessiva, né? Se ela tinha olhos claros, ou se ela era heterozigota, né? A gente não pode determinar isso. Né? A gente só sabe que a mãe dela, ela não tinha olhos, ela não tem um genótipo homozigoto dominante, tá certo? Aqui é só para a gente entender a árvore genealógica, a genealogia. Tem como, né? Pela lógica, você conseguir determinar alguns genótipos. Não dá para você determinar 100%, mas dá para você determinar o mais próximo possível para você chegar ao seu resultado, né? Então, aqui a gente não consegue determinar o genótipo completo desse homem e também não consegue determinar o genótipo da mãe dessa mulher. Eu deixei muito apertadinho aqui, mas eu vou colocar aqui no cantinho. Tá certo? A gente não consegue determinar, mas a gente sabe que obrigatoriamente essa mulher aqui tem o quê? Um Czinho, né? Porque a filha nasceu de olhos claros. Então ela herdou o recessivo do pai e herdou o recessivo da mãe. Né? O pai, a gente sabe que o pai dela tem olhos escuros, mas a mãe a gente não sabe se ela tem olhos claros ou escuros. Fica na dúvida se ela é heterozigótica, né? Se ela vai ser Czão, Czinho, ou se ela vai ser Czinho, Czinho. Né? Mas um alelo recessivo a gente sabe que ela tem por conta da filha. Tá certo? Aí pergunta, determine a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros, tá certo? Então, a questão, ela quer saber a probabilidade desse casal ter uma filha de olhos claros. Então, aqui a gente vai utilizar a regrinha do E, porque eles querem uma menina de olhos claros. Então, para o sexo, a gente já sabe que é o quê, pessoal? Olhando para a questão anterior, né? Para a gente ganhar tempo. Né? A gente já sabe que para nascer menina é 1/2, não é verdade? Para ser do sexo feminino, a probabilidade é de 1/2, né? Lembrem da questão anterior, tá certo? E para nascer de olhos claros. Então, vamos fazer o cruzamentozinho aqui, ó. Então, Czão, Czinho, eu vou cruzar com Czinho, Czinho. Então, eu vou ter Czão, Czinho, vírgula, Czão, Czinho, vírgula. Aí eu vou ter Czinho, Czinho, com Czinho, Czinho. Então, a probabilidade dessa criança nascer com olhos claros é o quê? De 2/4. Né? Aí aqui eu posso simplificar, né? Eu posso simplificar, né? Por 2, que vai dar 1. 4 dividido por 2 dá 2, que também dá 1/2. Muito bem. Aí a probabilidade desse casal ter a criança com essas duas características. Então, vai ser 1/2 do sexo, né? Feminino. Então, vezes. Né? Aí aqui eu tanto posso colocar 2/4, pessoal, como 1/2. Vou fazer das duas maneiras, né? Se eu colocar 2/4, aí eu simplifico no final. Né? Então, 2 vezes 1 dá 2, e 2 vezes 4 dá 8. Né? Isso simplificando por 2 dá 1/4. Né? Se eu também quiser usar já os dois simplificados, eu vou ter 1/2 vezes 1/2, não é isso? E vai dar o quê? 1 sobre 2 vezes 2, quarto. Que corresponde em porcentagem a quanto, pessoal? A 25%, né? Então, a alternativa correta é a letra A, 25%.
Tá certo? Então, a probabilidade desse casal ter o primeiro filho, uma menina, de olhos claros, é de 25% de chance. Compreendido? Alguma dúvida?